Pessoal, tudo bem? Professor Thiago aqui mais uma vez e hoje, para a gente continuar falando de movimentos migratórios, agora falando um pouquinho mais especificamente de Brasil, né? Contemplando aí todas as turmas, então, por favor, muita atenção, aula boa, aula importante. A gente sabe que sempre nos concursos vem aparecendo as aulinhas de movimentos migratórios, beleza? Então, não perca o foco e deixar mais uma vez o recado, gente. Continue conosco. Continue porque você está fazendo diferente da maioria. Tem muita gente desistindo, tem muita gente que não começou nem sequer a estudar. E aí você pensa no que você está fazendo, pensa na diferença que você está fazendo. Isso tem efeito lá na frente, tá? Tenha certeza disso. Tem efeito e tem muito efeito. Porque o Enem não adiou nada, mantém seu calendário. Os outros concursos, né, os militares suspenderam, mas não houve ainda cancelamento. Então vamos torcer para que isso tudo passe logo e que a gente comece o quanto antes, né? A gente possa se reencontrar, obviamente. Espero que todos estejam bem, espero que todos os seus entes queridos, né, estejam bem também, para que a gente possa voltar forte, voltar firme e, claro, lapidando o trabalho que tem que ser finalizado ainda esse ano de 2020, beleza? Então conto com vocês para que a gente possa continuar desenvolvendo o nosso bate-papo de hoje. Então, e para a gente continuar e desenvolver o nosso bate-papo, vamos lá para falar de movimentos migratórios no Brasil. A gente começa com aquela situação básica, diferenciando o imigrante do emigrante. Imigrante diferente de emigrante. Quem é o imigrante? O indivíduo que chega, o indivíduo que está chegando em um determinado território, o indivíduo que entra. O emigrante é o indivíduo que deixa seu país de origem, é o indivíduo que sai. Então, imigrante quem entra, emigrante quem sai. Eu coloco um exemplozinho ali embaixo, ressaltando um pouquinho ali do século XIX, observem bem. Tomemos como exemplo os italianos que migraram para o Brasil ao longo do século XIX. E não foram poucos, tá? Foram muitos europeus, com destaque a italianos, alemães, que chegaram ao Brasil nesse período, no período que o Brasil tinha uma grande produção da cafeicultura. Tá? Muitos italianos entraram no Brasil. Então, tomemos como exemplo os italianos que migraram para o Brasil ao longo do século XIX. Ao saírem da Itália, eram considerados emigrantes. E ao chegarem ao Brasil, imigrantes. Beleza? E assim acontece com os demais movimentos migratórios também. Isso é um exemplo bem legal da gente estar observando. Tá bom? Então, introdução, a parte conceitual, tranquilinha com vocês. Migrações no Brasil ao longo do século, tá vendo? 19, mas nós vamos da colônia ao século 19. E aqui eu tentei dividir em dois momentos, né? Chamei a atenção primeiramente para as migrações internacionais e posteriormente falaremos das migrações internas, aquelas que ocorreram aqui dentro do nosso território. Então, do Brasil colônia ao século XIX. Do Brasil colônia ao século XIX, temos que destacar a chegada de colonizadores, principalmente portugueses. Não foram só portugueses que chegaram aqui, né? Sabemos que tivemos invasão francesa, invasão holandesa, mas colonizadores à parte, destacamos aqui portugueses. Foi o maior grupo que chegaram ao Brasil nesse período ainda durante a colônia. Escravos africanos, o Brasil foi um dos países no mundo que mais recebeu escravos, né? O Marconi, quando dá aula de escravidão, ele cita bem essa parte, enfatizando o quanto o Brasil recebeu um volume altíssimo de escravos ao longo da história. Imigrantes europeus, aí é um ponto que a gente já puxa pro século XIX, tá bom? Eu espero que nesse ponto as suas aulas de história te ajudem bastante. Por quê? 1808, vamos começar ali a falar do iniciozinho do século XIX. 1808 temos chegada da família real ao Brasil, temos a abertura dos portos às nações amigas, e isso, claro, já começa a ter uma grande chegada não só dos portugueses, da corte portuguesa, mas de outros grupos que chegaram ao Brasil. Exemplo foram os suíços, que chegaram ao Brasil em 1818, né, e fundaram, aqui na região serrana, a cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Então, grupos foram chegando com maior assiduidade ao Brasil, já nesse século XIX. Isso, claro, vai resultar, após ali, Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, né, Lei de Terras, de 1850, a abolição da escravidão, 1888, com a Lei Áurea, claro que vai gerar
Ao longo do século XIX, miscigenação dos diversos grupos aqui existentes, brancos, negros, índios, posteriormente os amarelos, né, os asiáticos chegarão aqui, mas principalmente, gente, por um lado negativo da nossa história, que foi a política de branqueamento realizada no Brasil. Né, ao longo do século XIX, finalzinho do século XIX, início do século XX, existia no Brasil uma iniciativa para aumentar o número de pessoas brancas circulando no Brasil. Claro, para tentar se aproximar dos padrões europeus que eram tidos como os melhores daquele início. Né? Muitos filhos de fazendeiros que saíam do Brasil para estudar fora viam a Europa como era, com um maior número de pessoas brancas, e quando retornavam ao Brasil, o Brasil de maioria negra, né, não era bem visto para esse grupo, para essa elite desse período. Então, as políticas de branqueamento, elas tiveram um peso muito forte nessa época. Muitos fazendeiros contratando imigrantes europeus, claro, para trabalharem na lavoura, para substituir a mão de obra escrava, agora a mão de obra assalariada, aumentava o mercado consumidor, mas fato é que nós aumentávamos bastante o número de pessoas brancas aqui no Brasil, no intuito de tirar a maioria de negros presentes no território. Claro que isso vai ter uma influência grande depois, que é no crescimento populacional. Isso tem um peso também bem interessante. Aí, falando de crescimento populacional, dá uma olhada na estimativa do crescimento da população brasileira e observe o crescimento da população de 1800 a 1900, na verdade seria 1801 a 1900, para olhar como que já tivemos um crescimento populacional interessante no século XIX. E o boom, a explosão do crescimento populacional é século XX. E aí, claro, tem movimento migratório? Tem movimento migratório, tem aquela segunda fase da transição demográfica, que é o período do baby boom. Claro que isso ajuda também a entender o crescimento populacional rápido, mas vale a pena fazer esse tipo de análise do crescimento populacional, envolvendo também os imigrantes ali do final do século XIX e início do século XX. No século XX, gente, nós só passamos, né, por Primeira Guerra, crise 29, Segunda Guerra, e nós sofremos impactos diretos disso. Né? Nós temos impactos durante a Primeira Guerra, nós temos impactos econômicos fortíssimos na crise 29, na crise cafeeira brasileira, impactos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, diante disso, nós temos guerras mundiais e novos imigrantes. Por que isso? Muitos europeus, né, durante os conflitos, durante a crise, deixaram de sair dos seus países, não vieram mais para cá. Não só não vieram, como o Brasil também vai adotar, por exemplo, em 1934, cotas de imigração durante o governo Vargas, que a gente comenta dela já. Mas muitos imigrantes já não chegarão no Brasil, entendeu? Principalmente europeus. Então, nesse cenário, principalmente ali próximo ao contexto de Primeira Guerra Mundial, o Brasil recebe uma nova leva de imigrantes. Essa nova leva caracterizada pela chegada dos asiáticos, né? A chegada principalmente dos japoneses, dos libaneses e dos sírios, logo no início do século XX. Tá? Destacando aí o Japão, gente, chegam ao Brasil, sendo São Paulo o estado com a maior concentração de japoneses e o Pará, o segundo estado brasileiro com o maior número de japoneses concentrados no nosso território. Tudo bem até aí? Até aí tá tranquilo, né? Vargas assume o poder em 1930, claro, num contexto de crise de 29, né? O país numa crise econômica muito grande, numa crise social muito grande, desemprego, miséria, fome crescente no país, latifundiários sem comercializar o café que estava estocado. Então, Vargas chega com medidas duras para tentar recuperar esse país economicamente e socialmente falando. E uma das medidas é a política de cotas de imigração, ou seja, Vargas começa a determinar que, a partir desse período, meus amigos, em 34, só poderiam entrar no Brasil 2% do total de imigrantes que haviam entrado nos últimos 50 anos no Brasil. Ou seja, se entraram 200 mil italianos em 50 anos, a partir de 34 só poderia entrar por nacionalidade 2% do total de imigrantes que haviam entrado antes. Beleza? Claro que essa medida também impunha a proibição para a entrada de deficientes físicos.
estava proibido a partir dessa data a entrada de deficientes físicos também no Brasil. Essa lei de cotas ela é ampliada no ano de 1938. Gente, estou escrevendo com o mouse, né? Vocês sabem como é que é a minha letra, mas com escrever com o mouse não é fácil. Então, em 1938, essa lei de cotas ela é ampliada, tá? E ela é ampliada para que sentido? 80% dos imigrantes que estiverem no Brasil, no campo, porque teve muito imigrante que veio para o Brasil, gente, foi para a cidade. Né? Você teve o português que abriu a padaria, o italiano que abriu um restaurante. Então, muitos imigrantes se tornaram urbanos. E esse permaneceu. Agora, o imigrante que estava no Brasil, na condição de trabalhador rural, o que Vargas faz em 38, já no período do Estado Novo? Pede, praticamente obrigando esse indivíduo que estava no campo a ir para o sul do Brasil. Tá bom? Até porque o Sudeste começava a se industrializar e o Sul se tornava o grande polo, o grande celeiro agrícola brasileiro a partir dessa data. Beleza? Então são as políticas de cotas de imigração determinadas resumidamente aí por Vargas na década de 30. Até aí tá tranquilo, né? Então, passamos o período Segunda Guerra Mundial. Se muitos europeus já não chegavam, aí que após a Segunda Guerra os europeus não vão chegar. Os europeus pararam de chegar no Brasil. Então ali anos 50, 60, 70, deixa eu até acrescentar essa informação, nesse período, gente, da década de 50 até o iniciozinho ali dos anos 70, o Brasil vai receber uma nova leva de imigrantes. Tá? Então o Brasil passa a receber nesse período a entrada de chineses, a entrada de bolivianos, eita, quase não saem, ó, a entrada de bolivianos, ainda bem que eu tô falando, você tá anotando aí, hein? Anota aí, pessoal, tá bom? Nossa, saiu horrível isso aqui. Então, a entrada de chineses, a entrada de bolivianos, a entrada de sul-coreanos, são novos grupos que chegam no Brasil. Agora, o que chama atenção? São novos grupos que chegam uma mão de obra muito menos qualificada do que os europeus apresentavam para a gente, certo? E é bom ressaltar que você aqui nesse período já vive mudanças políticas significativas também no Brasil, né? Com destaque ao período militar que se inicia em 64. E com o início dessa política, né, dos militares no Brasil, nós teremos ali entre os anos 60 e 70, além da chegada de novos grupos de imigrantes, a saída de brasileiros. Muitos brasileiros vão sofrer perseguição política, muitos brasileiros buscarão oportunidade de trabalho fora do Brasil, vão se refugiar por questões políticas, por não aceitarem o cenário político vivido no país a partir daquele momento. Então, há sim esses grupos que são considerados perseguidos políticos, mas há aqueles também que começarão a buscar fora do Brasil novas oportunidades de trabalho. Beleza? Então, é bom deixar claro que, ao falarmos dos imigrantes do Brasil, existem 3 locais no mundo que recebem muitos brasileiros, ou seja, os 3 principais locais em que nós temos brasileiros na atualidade, né? Estados Unidos é o país do mundo com o maior número de brasileiros fora do Brasil. Em segundo lugar, o Paraguai, tem um fluxo bem interessante. E em terceiro lugar, o Japão. Tá bom? Claro que alguns países ali depois entrarão na lista, Portugal, Itália, teremos muitos brasileiros indo para lá também, ok? Mas essa questão dos emigrantes brasileiros, ela começa a ser acelerada somente após 1950, após o início da segunda metade do século XX. Vamos lá. E crise econômica, importante citar isso aqui, ó. Muitos brasileiros, contextualizando ali a década de 80, saindo daqui em busca de melhores condições de vida, gente, tem que falar ali exatamente sobre ela, década de 80. Quem já ouviu falar sobre isso? Década morta, década perdida, uma década de alto índice de inflação, pobreza, miséria, as empresas brasileiras não produzindo, o Estado brasileiro praticamente falido, mudança política no Brasil, sai ditadura, volta a democracia, não há continuidade política. Beleza? Então, ainda bem que não houve, né? Vou deixar claro aí. Mas houve esse cenário todinho
a crise dos anos 80, a crise dos anos 90, né, a perda que tivemos economicamente, o início das políticas de privatizações, tudo isso contribuindo para que muitos brasileiros buscassem oportunidade fora do Brasil. Aí daí, gente, é um gráfico muito legal da gente observar, e esse gráfico ele vai pontuando a entrada de imigrantes aos seus milhares, tá vendo? Ó? Ao longo da história. Né? Você percebe que nós temos alguns picos, por exemplo, ali, ó, finalzinho do século XIX, logo após a abolição da escravidão, temos o pico da chegada dos imigrantes. Depois ali, ó, antes um pouquinho da Primeira Guerra Mundial, com a chegada dos asiáticos, que eu destaquei agora há pouco, japoneses, libaneses e sírios. Dá uma olhada aqui, gente, ó, o cenário ali, ó, pouquinho antes da crise de 29, a lei de cotas de migração, como a lei de cotas fez a migração cair substancialmente, como Vargas conseguiu impedir a entrada de imigrantes no Brasil, a industrialização que o Brasil começou a sofrer, Vargas, JK, atraindo pessoas do mundo inteiro para cá também, enfim. Aí você veja ali o período militar que eu comentei agora há pouco, e não comentei à toa, veja como é que no período militar o Brasil deixa de receber muita gente passa a não confiar politicamente no Brasil, né? E, claro, muitos imigrantes não veem mais o Brasil como uma área atrativa quando você começa esse período militar aqui no território brasileiro. As migrações internas. Migrações internas, aquelas que ocorreram dentro do nosso território. Então aqui a gente chama a atenção da fronteira agrícola. Bom, se você me permitir, meus alunos gostam quando a gente desenha aqui, ó, pastelzinho, pastelzinho, parafraseando aí um grande amigo nosso. Tenho certeza que de todos vocês também, estamos muita saudade dele. Grande abraço, grande amigo. Isso aí, só para registrar, né, gente? Ô, saudade que aquele cara me faz, hein? Então, vamos embora. Então, o avanço da fronteira agrícola ele é histórico no Brasil, cara. Se você pegar o Brasil do século XVI, pô, o Brasil tem avanço da fronteira agrícola, ó, do ciclo da cana para o ciclo da mineração no Sudeste. Depois, continua atraindo para o café. Depois, a migração que vai para o sul do Brasil, ali nos anos 30, quando Vargas implementa que muitos deveriam migrar para a região sul com a política de cotas de migração. Depois, ó, vindo para o centro-oeste no avanço da fronteira agrícola dos anos 40, 50, 60, com um negócio chamado Revolução Verde. Essa Revolução Verde que hoje faz com que a fronteira avance em direção à Amazônia. Essa fronteira agrícola que faz com que muitos brasileiros vão ao Paraguai para comprar terras no Paraguai, os brasiguaios. Ó, muitos brasileiros vindo para cá, ó, interior do Nordeste, área de Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia. Então, historicamente, a fronteira agrícola, o Brasil é marcado por esse grande avanço da fronteira agrícola. E lembrar que a fronteira agrícola é o avanço da área produtiva sobre terras teoricamente virgens. Então, quando a agricultura, quando a atividade econômica avança sobre essas áreas, você tem um avanço da fronteira, nesse caso, o avanço da fronteira agrícola. Com isso, você tem êxodo rural, né? Se a gente destacar principalmente o período de Revolução Verde, mecanização no campo, você vai ter ali um forte processo de diminuição dos trabalhadores rurais e, claro, o inchaço das cidades. As cidades sofrendo substancialmente com a macrocefalia urbana. Migração urbano-urbano, já que a maioria da população está se tornando urbana, é uma tendência, você olhar a migração urbana, a migração de cidade para cidade. Essa migração, vocês vão ver já, ela pode ser pendular, pode ser definitiva. A migração definitiva, o indivíduo migra de uma cidade para outra definitivamente. A pendular, vai e volta, né? Aquela migração diária, vai e volta, vai e volta. Você faz isso diariamente. E, migrações de retorno. Tem até um mapinha para mostrar sobre isso para vocês. Essas migrações de retorno, de volta para a minha terra, certo? O indivíduo volta para o local de origem dele. Tem um outro nome essa migração, é chamada migrações circulares. É outro nome que pode ser dado para migrações de retorno. Hoje a gente vê muito, por exemplo, o caso de nordestinos que vieram para o Sudeste e que hoje, deixa eu mudar a cor aqui, ó, e que hoje retornam para o Nordeste brasileiro. É muita gente indo, né? E não é o indivíduo que migrou que volta. Muitas vezes são os seus descendentes diretos, filhos, netos, que estão voltando para o local de origem.
Beleza? Fica a dica para vocês nos aspectos gerais. Dá uma olhada no êxodo rural. Êxodo rural bom, da gente estar podendo aqui fazer uma avaliação. Deixa eu mudar isso aqui de posição, para não atrapalhar vocês. A gente consegue observar bem aqui como é que você tem, ao longo da história, esse processo de êxodo sendo consolidado no Brasil. Observe, por favor, o avanço da população urbana e, claro, ultrapassando aqui, ó, aqui, vamos marcar isso, olha lá. Então, a população urbana entre ali, tá vendo? Entre a década de 60 e a década de 70 é quando a população urbana passa a ser maioria em relação à população rural. Isso tem a ver com industrialização, tem a ver com Revolução Verde, tem a ver com êxodo rural e afins. Aqui a gente já consegue ver o movimento migratório ao longo das décadas do século XX, né, principalmente segunda metade. Então olha aqui como é que era entre os anos 50 e 70. Perceba o que eu chamaria atenção. O movimento migratório de nordestinos para o sudeste, que é muito intenso, visto que o sudeste é a área atrativa em virtude do crescimento industrial. Bom, mas já chama atenção, ó, a migração do sul para o centro-oeste. Nesse período aqui, ó, temos um detalhe, tá? 1960, inauguração de Brasília. Então já tem muita gente, ó, se você olhar para cá, tem setinha lá para Brasília também migrando. Assim como tem setinha para a Amazônia. Vamos lembrar que empreendimentos já estão sendo realizados na região, nesse período. Construção de rodovias, a Zona Franca de Manaus, que foi até uma questão da ESA recentemente, né, criada no governo JK, 1957, a criação da Zona Franca. A ideia é atrair pessoas para essa região, então está dentro desse contexto. Beleza. Aqui nós temos, entre os anos 70 e 90, né, aí marca, primeiro detalhe, a diminuição da seta para o sudeste. Olha como é que ela ficou mais fininha. O aumento do número de setas para a Amazônia. Ó, olha ali representando o avanço da fronteira agrícola, juntamente o aumento das setas de pessoas aqui, ó, migrando do sul em direção ao centro-oeste brasileiro. Tá bom? E na década de 90, até os dias atuais, aqui, ó, essa setinha chama atenção, que é a setinha do retorno. Olha ali, ó. Olha a migração de retorno acontecendo. Você já tem avanço da fronteira agrícola continuando para a Amazônia. Agora, você consegue ver umas setinhas para cá também, ó. Pequenininha, mas já chegam. Mapitoba. Né? Ó, área de fruticultura, cultivo de soja, de modernização agrícola. Vale a pena também esta observação nos mapinhas. Migrações de retorno, foi o que a gente acabou de comentar. De volta para minha terra, cada vez menos pessoas se mudam para São Paulo e Rio. Muitas saem das capitais para o interior. Isso tem um nome, isso se chama desmetropolização, a saída dos grandes centros migrando para as cidades médias do interior. A migração de retorno é quando o indivíduo, né, volta para o seu local de origem, por isso a expressão retorno é usada nesse aspecto. Transhumância, como eu disse anteriormente, no outro vídeo, melhor dizendo, né, transhumância é uma migração sazonal, vai de acordo com estações do ano, com épocas do ano. Nesse caso aqui, ó, é um exemplo de migração que a gente olha do boia fria, que o indivíduo ele acaba migrando sazonalmente, ou no período da colheita, ou no período do plantio da cana. É bom a gente olhar o movimento que é realizado. Tá? Pendular, olha ali, migração pendular, também chamada de migração diária. Tá? Ali você tem, ó, pessoas que vêm de Macaé para o Rio de Janeiro e vice-versa, de Petrópolis para o Rio, Magé para o Rio, Magé para Caxias, Caxias, Rio, enfim. Normalmente, gente, a gente considera a migração pendular quando a distância ela é aproximadamente de 250 quilômetros. Até 250 quilômetros, tem muitos autores que consideram migração pendular. Dá para você ir e voltar nesse cenário, tá bom? Início do século 21, agora de 2001 para cá, vivemos o retorno de brasileiros. Muitos brasileiros retornaram em virtude das crises vividas nos países ricos, 2008, 2009, 2010, até 2013 aproximadamente. Países como Estados Unidos, países da Europa, o Japão, viveram crises e muitos brasileiros voltaram ao Brasil. Né? Na época, o ex-presidente Lula, que governou o Brasil até 2010, dizia que essa crise internacional chegaria como uma marolinha no Brasil. Né? E não foi o que aconteceu de fato. Foi uma crise bem intensa, uma crise
que sim impactou bastante a economia brasileira até os dias de hoje. Tá bom? Fique bem atento a isso. Temos a atração de novos imigrantes, mesmo o Brasil, né, num cenário que não é confortável economicamente, né, mas o Brasil é o maior país da América Latina, é o país mais industrializado, foi um país que recebeu muitos imigrantes, com destaque aí, por isso, século XXI, sul-americanos, e aí estou destacando bolivianos, venezuelanos, os principais grupos, africanos, aqui entra angolanos, sul-africanos, nigerianos no território brasileiro, e os asiáticos. Dos asiáticos, hoje, chama atenção o quanto o Brasil vem recebendo a chegada dos sírios em virtude desse país estar passando por problemas internos. Beleza? Dê uma olhada em alguns gráficos, por favor. Nacionalidade, ranking de países de origem dos imigrantes que chegaram ao país em 2015. Dá uma olhada lá no número, segundo o registro da Polícia Federal. Chama atenção aí o caso, por exemplo, dos haitianos. É bom lembrar o caso do Haiti, sofre um grande terremoto em janeiro de 2010, aumenta ainda mais a pobreza, a crise política e, claro, a onda migratória acaba sendo muito forte ali. Então, haitianos, bolivianos, colombianos em 2015, chama a atenção disso. E, posteriormente, vai entrar os venezuelanos já em 2017, 2018. Tá bom? Novo Lar, rota da migração dos haitianos para o Brasil. Muitos haitianos, gente, se diz que chegaram a pé, pegar a pé no sentido de pegaram ônibus, né? Chegaram na fronteira brasileira de ônibus, né? Sem nenhum tipo de fiscalização adequada na região e naquela época. E ali, para não atrapalhar vocês, deixa eu mudar aqui de posição, a projeção do número de imigrantes venezuelanos no Brasil, isso estamos falando de dados de 2018, tá? Observe aqui, ó, 29 de agosto de 2018, dá uma olhada no número de imigrantes, que já reduziu bastante, né? E a projeção era reduzir ainda mais. Tá bom, gente? Então, olha lá, o Brasil não recebeu tantos imigrantes venezuelanos como alguns países da América do Sul acabaram recebendo, como foi o caso de Colômbia e Equador. E aí, para finalizar nossa aulinha de hoje, refugiados reconhecidos no Brasil, chama a atenção os sírios, que hoje é o grupo que mais pede refúgio no Brasil. Beleza? Curtiu a aulinha? Espero que tenham gostado. Tentei fazer ela um pouco mais condensada para você não ficar tanto tempo aí e, claro, poder fazer sua revisão adequadamente. Meus amigos, um grande abraço, fiquem na paz, a gente se vê e, ó, continua no papiro, que é extremamente importante. Valeu, gente, um abração.